Boa noite, igreja. Que graça, misericórdia e paz da parte de Deus continue se transbordando no coração de cada um dos irmãos e irmãs nesta noite. Todos os visitantes, sejam bem-vindos. A gente quer adorar esse Deus maravilhoso junto. Quero convidar você para uma leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Todos encontraram? Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém? Baixa a cabeça um minutinho só. Mais uma vez, Pai, na Tua presença, todos nós, como igreja, nos reunimos. Demos a Ti a nossa adoração, entregamos, Senhor Deus, aquilo que do coração fez brotar em forma de música. Agora queremos deixar nossos ouvidos abertos, poros abertos, ó Pai, para ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra através do texto bíblico. Fale ao nosso coração, a gente precisa ouvir Tua voz. E precisamos muito, Senhor, por amor do Teu nome é que te pedimos. Amém. É assim, esse é um texto curto, é um texto aparentemente simples e um texto muito óbvio. E, logicamente, quando se pega um texto que o sentido é muito óbvio, é muito claro, a gente tem certa dificuldade de explaná-lo, de trazer, né, até o coração dos irmãos. Mas parece-me que a simples profundidade dessas palavras já é suficiente a leitura, ou a simples e breve leitura, para que, de fato, ela alcance o nosso coração. Daí, então, a única coisa que eu posso fazer, visto que eu estou atento a esse texto, é pedir aos irmãos e irmãs que sensibilizem o coração para ouvir isso que Deus está falando através das palavras do apóstolo Paulo, para outra vez, ou mais uma vez, despertar os nossos sentidos, abrir o nosso coração, quebrantar a nossa alma, sensibilizar a nossa vida para aquilo que não pode ser perdido de vista, para aquilo que precisa estar norteando a nossa vida, precisa estar dirigindo os nossos passos, enchendo o nosso coração, dando direção para a nossa existência, porque esse texto simplesmente nos diz que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Nós viemos até aqui celebrar esse Deus, prestar culto a esse Deus, falar com esse Deus e ouvir a voz desse Deus. E esse Deus é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda a consolação. E isso deve fazer uma grande diferença na nossa vida, visto que o texto é tão claro, visto que o texto é tão óbvio, o que a gente pode enfatizar de maneira a alcançar o nosso próprio coração com esse texto bíblico. Eu queria considerar, portanto, algumas coisas bem rápidas. Eu penso que o texto, portanto, ele nos conduz a 3 afirmações bem claras. A primeira delas o texto nos apresenta um dos aspectos da natureza de Deus. Este Deus que nós servimos. Portanto, nas palavras do apóstolo, de forma belíssima, ele expressa isso.
Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. De maneira que, ao olhar, a pausar os olhos sobre esse texto, a primeira lição, a primeira afirmação, que é clara, que é patente, que é óbvia, conforme a gente está dizendo, é que ela nos apresenta um aspecto desse Deus que nós servimos. O Deus que é Pai da misericórdia e é o Deus de toda a consolação. E isso deve fazer muita diferença na nossa vida. A segunda afirmação que esse texto também nos apresenta, ele apresenta a verdade de que eu, você, todos nós, fomos alvos e objetos dessa misericórdia e dessa consolação. Essa misericórdia desse Deus chegou até nós, alcançou a nossa vida e fez uma tremenda diferença. E também isso é muito óbvio no texto. E a terceira afirmação que ele traz até nós é de que nós, cada um de nós, somos replicadores dessa mesma verdade, misericórdia e consolação sobre a vida do nosso próximo. Então, três coisas claras, óbvias, estão bem patentes, os olhos não têm como ocultar isso, e o coração não tem como se desviar dessa verdade, mas porque ela precisa ser dita, porque ela precisa ser anunciada, porque ela precisa ser pregada, muito provavelmente porque a nossa condição humana, por vezes, ela nos coloca em certos escuros, ela nos causa certas miopias que o coração vê, mas não consegue entender com toda a profundidade que o texto merece. Daí, as minhas ênfases nesta noite serão bem breves. Creio que levarei pouquíssimo tempo, mas para falar de uma coisa tão óbvia, não se precisa de muito tempo. Precisa apenas debruçar o coração sobre isso, acatar a verdade que está chegando aos nossos olhos, a abrir os poros da alma, para deixar que a graça de Deus, ela nos invada e ela nos alcance. Daí, vamos considerar rapidamente a primeira afirmação desse texto. Ela nos apresenta um aspecto maravilhoso do nosso Deus, da sua natureza. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. É este Deus a quem nós servimos, é neste Deus que nós cremos, é neste Deus que nós entregamos o nosso futuro, entregamos a nossa vida. E o que isso faz de diferença em nós? E qual é, então, o grande quê da questão, se isso está tão claro? Eu diria que talvez o texto peça de nós uma resposta. Mas talvez você me diga, essa resposta já foi dita, já foi dada. Eu estou aqui, amo a Deus, estou aqui nesta casa servindo a Deus, mas talvez ela pudesse ser mais profunda ainda. Por quê? Porque textos como esse pedem uma resposta de compreensão, para que de fato ele possa ser esse norteador da nossa vida. Daí, penso que, quando nós olhamos para esse texto e queremos dar a resposta devida para ele, a gente tem que se permitir um certo processo. E esse processo me faz entender que toda a verdade de Deus, como essa que o texto está revelando, ela precisa e ela imediatamente alcança o nosso intelecto. E eu sei que todos nós já lemos aqui, o texto já chegou aqui na nossa compreensão, porque ela é uma verdade inteligível. É uma afirmação de quem Deus é, eu consigo entender isso, você também. O nosso intelecto capta com facilidade isso. Mas parece-me que o texto quer muito mais do que isso. Portanto, não é só uma verdade inteligível que o meu cérebro compreenda. Parece-me que ele me leva também para uma verdade espiritual. E isso requer mais profundidade. Porque é nesse caminho, é nesse âmbito da verdade espiritual que as coisas se discernem. Portanto, ela transcende o intelecto, ela transcende o cognitivo, ela transcende o conhecimento, ela afeta a área da consciência, ela afeta a área do sentido, do significado, de como a gente vive a vida. É uma aquisição espiritual, é uma verdade espiritual, que mexe com a existência, que abala ou deveria abalar as nossas estruturas,
aquele tipo de verdade que Paulo descreve, esse mesmo Paulo, né, nessa mesma carta, um pouquinho mais na frente, no capítulo 2, dos versos 9 a 11, quando ele diz assim: está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus tem revelado essas coisas para nós pelo seu Espírito, e a revelou pelo Espírito, porque é o Espírito que penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está no homem? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Portanto, nós sabemos que essa verdade do texto bíblico, que o intelecto aprende com rapidez, nem sempre leva a mesma rapidez para compreender nesse âmbito da verdade espiritual, que requer de fato aquilo que a Bíblia sempre expõe, uma aproximação do Espírito e um quebrantamento da alma. Essas duas coisas, elas são incríveis, e quando elas se juntam, quando elas conseguem estar próximas, ela revoluciona a vida daquelas pessoas que vivem essa experiência. Daí, o Espírito com sua luz desce sobre nós, ilumina-nos. E o quebrantamento da alma permite que a gente seja permeado por essas verdades. É verdade de aquisição espiritual, que transcende meramente a nossa compreensão humana. Compreender que Deus é o Deus de misericórdia, é o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação, passa, portanto, pela via do intelecto, mas, sobretudo, pela via da espiritualidade, da alma que se deleita em Deus, do coração que se quebranta para Deus, da vida que se permite, né, a iluminação do Espírito. Portanto, é verdade inteligível, é verdade espiritual, mas também é verdade encarnacional. Não é dessas coisas que a gente ouve, aprende, e depois, legal, aprendi. É dessas coisas que a gente ouve, é dessas coisas que se fazem descortinar sentido e significado para a vida, e dessas coisas que encarnam na vida, que a gente não consegue mais fazer nada sem a mediação delas. É dessas coisas que agora dão parâmetro para a nossa vida, para as nossas coisas diárias, para as nossas coisas mais profundas. É dessas coisas que estão nos direcionando em tudo que a gente faz na vida. É dessas coisas que modam a gente não consegue viver do mesmo jeito, ser o mesmo, fazer as mesmas coisas, entender da mesma maneira. Essas coisas mexem com a existência e com a alma, e é dessa maneira, ou esse tipo de resposta, que precisamos de dar a Deus diante de uma coisa tão óbvia como essa, entender simplesmente que é da sua natureza, que é um aspecto da sua natureza, ser misericordioso. Daí, então, o que é tão óbvio, não parece mais tão óbvio. Quando, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa agenda, nos nossos sentimentos, nas nossas percepções de mundo, essas coisas não nos acompanham sempre. Por vezes, temos de arbitrar tantos desmandos na vida dos crentes, temos que conduzir a entendimento nos relacionamentos dos homens e mulheres de Deus. Por tantas vezes a gente tem que acalmar o coração de alguém, para que ele entenda melhor, para que ele perceba melhor, para que ele se conduza melhor, para que ele se comporte melhor. Mas diante de coisa que a mente já sabe,
de que o coração, de alguma maneira, já sentiu, mas não consegue encarnar. Portanto, eu desconfio que essa verdade tão óbvia, ou verdades óbvias, às vezes não tem o seu resultado, porque eles estancam no próprio pensamento, não conseguem alcançar o coração, a alma, e não conseguem encarnar. Verdade que encarna na vida, que nos conduz, que nos ensina, que nos dá sensibilidade, razoabilidade, que nos ensina a ser justos, a ser santos, que nos dá o direcionamento para as escolhas e decisões que a gente tem que fazer na vida, que premia, né, aqueles que a buscam, que transforma a vida das pessoas, que faz elas vencerem as suas tentações, que dão a elas forças para lidar com as suas dificuldades. Estamos falando de um Deus, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, e essa verdade, o quanto ela nos afeta, o quanto ela mexe conosco, o quanto ela decide os rumos da nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas questões, os nossos relacionamentos, os nossos ganhos e perdas. Porque o texto está falando de uma verdade. Deus é o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. E você precisa entender isso com o intelecto, com a alma, e precisa encarnar essa verdade, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Amém? Mas o texto também diz que esta verdade do Deus de misericórdia, do Deus de toda a consolação, não é simplesmente uma compreensão, ela se converte, ou ela se transforma em uma experiência, porque o texto vai dizer que essa misericórdia e essa consolação desse Deus chegou até mim e a você, de maneira que, pelo texto e pela verdade bíblica, nenhum de nós podemos dizer que isso é estranho para nós. Aliás, isso não é só uma ideia, isso mudou a nossa vida. Essa verdade chegou até nós, nós fomos alvo dela, fomos objetos dessa verdade de Deus. Daí todos nós que estamos aqui, um dia, pelo menos um dia, a gente foi impactado por ela. Ela fez mudar a nossa trajetória de vida, nós fomos alvo dela. O nosso pecado, a nossa condição humana, a nossa tristeza e angústia de alma, a nossa perdição, tudo isso um dia foi resolvido, porque esse Deus agiu misericordiosamente a nosso favor. Daí temos aqui tanto o aspecto da salvação, como o aspecto da vida diária, do nosso cotidiano. Essa misericórdia se revelou no projeto redentor de Deus, na cruz que alcançou a mim e a você, no Calvário que se descortinou diante de nós, um certo momento da vida, e isso fez toda a diferença e nos reconduziu ao caminho de Deus. Fomos alvos dessa misericórdia. Fomos alvo dessa misericórdia. Recebemos consolo da parte de Deus pela culpa, pelo peso do pecado que carregamos. E que no ato salvador de Deus, Ele arrancou de nós essa carga, esse peso, e sentimos a consolação do Senhor. Como aqueles que vivem sedentos e sob o peso dos seus pecados, sentem quando são aliviados de todas essas dores. E a mente culpada passa agora a ser uma mente santificada e pura diante de Deus. Fomos alvos, vivemos isso, experienciamos essa verdade. Esse Deus de toda consolação, esse Pai de misericórdia chegou até nós. E foi isso que mudou a nossa existência. Amém? Portanto, não foi a rigidez da lei, não foi a dureza das condenações de pecado sobre nós, não foi isso.
Nenhum de nós foi alcançado porque um dia Deus disse, eu vou te matar se tu continuar pecando. Não foi. A própria ação dele se deu por conta disso, porque sendo ele santo, ele gastou tempo comigo e com você. Misericórdia plena. E foi a misericórdia que mudou a nossa vida. E foi experienciar isso que fez de nós o que nós somos. Daí, se o texto, em primeiro lugar, ele nos revela essa parte da natureza divina, que é misericórdia e consolação, ele também nos diz que vivenciamos isso, fomos alvo disso, eu e você, fomos alcançados, portanto, isso se tornou uma experiência, eu e você vivemos isso. E quando a gente vive isso, faz toda a diferença. Acontece que a gente vive uma experiência limitante de religiosidade, ou de espiritualidade. E eu sei que é muito arriscado dizer isso. Mas considerando um texto que Paulo diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é fala própria de quem se viu perdido, de quem se viu no fundo do poço, de quem se viu desorientado, sem valor, se sentindo nada. É típico de gente que perdeu tudo na vida e de repente é redescoberto por Deus. E daí, toda a graça de Deus ganha, assim, repercussão imensa na sua vida. E quanto mais bandida foi a tua vida, mais misericórdia foi manifestada. E mais experiência você teve por conta disso. Enquanto sobra em nós algum senso de justiça própria, algum senso de alto valor, isso continua impedindo que a compreensão devida dessa graça aconteça. Desse Deus, que esse Deus seja percebido dessa maneira. Mas fomos, eu e você fomos. Nós éramos perdidos. E não só éramos conceitualmente perdidos, nós éramos perdidos. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos relacionamentos, a nossa vida, o nosso viver, era sem sentido, sem significado. Éramos vazios. O pecado nos atraía, gostávamos dele. A diferença é que alguns se jogaram e beberam da fonte do pecado com vontade. E outros vestiram a máscara da hipocrisia. A gente vai bebendo um pouquinho de cada vez e disfarçando a vida, continuando nos achando santos e bonzinhos diante de Deus, mas com o mesmo mal. Até que o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação nos abraçou. Me olhou no nosso olho e disse, não é assim, não é assim, é mais do que isso. E o coração se quebrantou, e o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação mudou a nossa existência, amém? Lógico que saber desse aspecto da natureza de Deus, ter sido alvo dessa misericórdia e dessa consolação de Deus, não pode ser compreendida e vivida agora de qualquer maneira. Isso traz sobre nós uma responsabilidade, concordam? Então você tem uma responsabilidade. Saber que Deus é o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Saber que misericórdia e consolação operou na nossa vida e continua operando hoje nas nossas angústias, medos, nos nossos temores, nas nossas frustrações, nas nossas provações, nas nossas limitações diárias. Ele continua operando, sendo gracioso, alcançando, trabalhando o nosso coração, sustentando. Daí olhe para mim, não diga que tudo está errado ou que nada vai dar certo. E não diga que não tem jeito, tem jeito. Porque o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, está com você. Está nos sustentando, nos conduzindo. E isso trouxe implicações sobre nós, mas também uma coisa bem óbvia. O verso 4 nos diz,
Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Me responda. Agora, fale como quem acredita. Diga aí. Para quê? O Deus de toda consolação, que nos tornou alvo e objeto dessa consolação e misericórdia. Agora diz para mim e para você, isso não aconteceu simplesmente porque você é bonitinho. Não aconteceu simplesmente por um belo prazer de Deus. Aconteceu porque Deus tem um projeto maravilhoso. E o projeto maravilhoso tem a ver comigo e com você. E esse projeto maravilhoso diz que nós somos replicadores dessa mesma misericórdia e dessa mesma consolação que alcançou o nosso coração. Se isso não tiver continuidade, é tudo meio mal compreendido e mal entendido. Porque quando compreendemos verdadeiramente com profundidade, esta coisa tem que continuar. Ela não é uma água que para, é uma água que continua. E que vai manifestando isso a tantos quantos se aproximam de nós. Esse Deus, Pai misericordioso e Deus de toda a consolação, está dizendo através das palavras do apóstolo, que assim Ele o fez, que assim nós vivemos essa experiência, porque assim devemos proceder, devemos replicar essa mesma verdade no nosso dia a dia. Isso tem a ver com a nossa missão, tem a ver com o nosso papel neste mundo, tem a ver com a nossa própria condição de viver, e isso certamente que afeta tudo, isso afeta tudo na nossa vida, isso não pode ser deixado de lado, isso não pode ser apenas uma coisa para a gente meditar. Essa realidade demanda serviço, gera uma missão em nós, consolar, a maneira que fomos consolados por Deus, consolar aqueles que neste mundo vivem, perdidos como nós vivíamos. Isso deve afetar 3 coisas. Primeiro, a nossa percepção de mundo. Porque se a gente olha com o olhar errado, todas as ações serão erradas. Concordam comigo? Se o olhar está errado sobre alguma coisa, todas as ações serão erradas. Mas se o olhar está correto, nós seremos dirigidos às ações corretas. Daí, a primeira coisa que essa verdade deve fazer em nós, a primeira aplicação que a gente tem que ter, é que toda a nossa percepção de mundo precisa ser mudada a partir dessa verdade, de que servimos e de que fomos alvo do Deus de toda a consolação, do Pai de misericórdia. A partir de então, nosso olhar sobre o mundo tem que ir com esta impressão, tem que ir com esta verdade tatuada na nossa alma. A gente não pode simplesmente olhar para o mundo e dizer para o mundo é perverso, mal, e todo mundo está lascado mesmo, e vai se ferrar todo mundo no final, e simplesmente achar que isso é bonito e é bacana, e não é. A consolação de Deus, a misericórdia de Deus, fez o Deus grandioso se inclinar a nosso favor e nos alcançar na nossa maldade. Não tínhamos condição de ir até Ele, Ele veio até nós. E é desta maneira que a gente precisa perceber o mundo, não esperando que eles adentrem essa porta e digam assim, por favor, me ajude, que a vida está muito mal. Precisando mudar a percepção do mundo, a nossa percepção diante do mundo. Deixar ela ser marcada por esses atos de misericórdia. Como Cristo era, quando Ele olhava para as pessoas, como que Ele as via, como que Ele as percebia, como que Ele as olhava. E o texto vai dizer que Ele olhava com misericórdia. O que inclinava o seu coração até eles, para mudar as suas realidades, para apontar o caminho de vida, para apontar um caminho de salvação, o caminho da salvação.
Portanto, em primeiro lugar, essa verdade deve afetar a nossa percepção de mundo. Olhar o mundo na perspectiva do Deus de toda consolação e do Pai das misericórdias. Deve afetar os nossos relacionamentos. E é coisa difícil. E o mundo está um ringue mundial. Os homens não querem a paz, não buscam a paz. As pessoas gostam de brigar. E nós gostamos de assistir briga. Não é verdade? Nada mais animador num grupo de WhatsApp do que uma bela intriga. Nada mais aglomerador do que uma briga na rua. Nada mais legal de ficar dizendo, tu viu o que fulano disse, o que o outro falou, o que ele respondeu? Imediatamente todo mundo avança. É uma maneira de aplaudir, de dizer, violência, violência. Ou como a gente dizia no colégio, briga, 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 briga. De alguma maneira esse sentimento assim aflora no nosso coração, de alguma maneira a gente acaba celebrando esse tipo de coisa. O olhar sobre o mundo é um olhar perverso, e isso está dizendo que os relacionamentos todos estão afetados. Os casais não se compreendem, as famílias não se compreendem, os irmãos na igreja não se compreendem. Que dizer da igreja com relação ao mundo, né? Aí é pior ainda. Mas cabe a nós a responsabilidade de mudar, de apresentar o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que pode trazer a paz à alma cansada, ao coração aflito, às vidas desestruturadas, às pessoas em guerra, e comunicar a verdade do Evangelho, que muda a existência, e que traz paz ao coração, e que promove pacificação. Por fim, isso deve afetar o nosso serviço. Nada do que nós fôssemos fazer neste mundo, para Deus, ou para a igreja, ou para o irmão, seja qual for a razão que você apresente, ou diga, qualquer coisa que a gente faça em termos de serviço neste mundo, precisa ter, mas precisa ter a marca indelével da misericórdia e da consolação de Deus, porque isso foi marcante na sua ação a nosso favor. Nossos serviços precisam ser marcados por isso, não pelo sucesso, não pelo sucesso, não pela obrigação, não por qualquer outra razão. Tem que ser marcado por isso, porque as ações de Deus a nosso favor foram marcadas por isso. Deus amou, por isso fez. Deus amou e enviou. Deus amou e alcançou. Deus amou e operou. Deus amou e livrou. Essa a realidade. E amor é síntese disso que nós estamos falando aqui. Daí, meu querido irmão e querida irmã, queria apenas, portanto, nesta noite, que a gente olhássemos para o óbvio e, com franqueza, aceitássemos que o óbvio, apesar de ser claro, pode ser muito mal compreendido. Mas se nós estivermos atentos e com o coração aberto para compreender esta coisa simples, clara e óbvia, isso pode mudar tudo e fazer toda a diferença. E tenho certeza que o coração de Deus estará alegre se a gente der essas respostas. Amém? Portanto, repetindo para fixar, o texto nos põe diante de 3 afirmações. A primeira é que o texto nos apresenta um dos aspectos da natureza de Deus, que o autor de modo belíssimo expressa: Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Este é o Deus que a gente serve, amém? Segunda apresentação é que ele nos apresenta a verdade de que nós fomos alvo e objeto dessa misericórdia e consolação.
Só estamos aqui hoje porque misericórdia e consolação de Deus chegou ao nosso coração. Amém? E por fim, em terceiro lugar, ela nos afirma, esse texto nos afirma que nós somos replicadores desta mesma verdade, misericórdia e consolação sobre a vida do próximo. As crianças da igreja ainda estão aqui, da vila aqui, estão aqui ou estão na salinha ainda? Estão na salinha? Olhe com olhar de misericórdia e consolação para a vida dessas crianças. Trate-as com misericórdia e consolação à vida dessas crianças. Sirva com misericórdia a essas crianças. Porque isso pode curar. Isso pode curar. E por fim, uma vez que somos replicadores, nós precisamos sair daqui com essa certeza, com essa tatuagem no coração e na alma, a fim de que, de fato, isso faça a diferença nesse mundo. Amém? Você pode baixar sua cabeça? Pai querido, a gente quer agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a gente não merecia a tua misericórdia. Aliás, por isso que é misericórdia, né, Senhor? Senão não seria misericórdia, seria qualquer outra coisa. A gente quer te agradecer, Senhor Deus, e não queremos esquecer disso, que o Senhor foi misericordioso para conosco, e ela nos constrangeu, e nós encontramos a tua salvação. Queremos te pedir, Senhor Deus, que essa verdade não saia diante dos nossos olhos, que essa verdade aqueça o nosso coração, que ela seja uma motivação de vida, Pai, e que meu Senhor Jesus Cristo, sabedores que um dia fomos alcançados por isso, ó Pai, por essa verdade, a gente tenha igual interesse, ó Senhor Deus, de olhar para o mundo e perceber que ele está cheio de gente carente dessa misericórdia divina, Pai. Nos ajude, meu Senhor Deus, a de fato sermos propagadores, ó Pai, anunciadores, servidores, diáconos, ó Pai, da tua misericórdia, da tua graça, Senhor. Que tu abençoe a nossa vida e nos ajude. Que tu abençoe a vida desta igreja, meu Senhor Deus. Que, Senhor Deus, a gente compreenda o teu chamado e missão para a nossa vida, Pai. Que tu nos reuniu aqui, Senhor Deus, com propósitos elevados, ó Pai. E que a gente dia a dia compreenda, escute o teu falar, Senhor Deus, que a gente assimile no coração essas coisas que são tão óbvias, ó Pai, mas que às vezes no nosso dia a dia, elas são deixadas de lado. Meu Senhor, não deixa que isso aconteça, não deixa mais não, Senhor, não deixa, Pai, nos ajude, na hora que os nossos direitos foram cesseados, ó Pai, que a gente não haja como agem os mundanos, mas que a gente seja levado, Senhor Deus, conforme o teu evangelho nos orienta, conforme o Deus da consolação, o Pai de misericórdia age, ó Pai. Meu Senhor Deus, na hora em que estivermos diante de disputas, ó Pai, que o nosso coração não seja levado, Senhor Deus, pela mundanidade do nosso coração, mas que seja levado, Senhor Deus, pela visão, pela percepção do Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Quando estivermos diante de escolhas, de decisões, ó Pai, quando os sentimentos estiverem aflorados, ó Pai, e os nossos relacionamentos com os demais irmãos e irmãs estiverem, Senhor Deus, à beira de trincar, Pai, não nos deixa levar-se pelo sentimento e pelo coração, mas nos deixa ver, Senhor Deus, mediados por essa verdade que estamos servindo, amando ao Pai das misericórdias e ao Deus de toda consolação. E que a nossa existência esteja, Senhor Deus, aflorando essa verdade em cada ato da vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.